Foram 5 as minhas leituras de outubro. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal de Booktube. Venho então trazer-vos as minhas leituras que fiz em outubro. Foram leituras, tive algumas muito boas e tive algumas menos boas, como acontece quase todos os meses, não é? Foram 5 as leituras que fiz e vou aqui falar delas por ordem de leitura. Ora, a melhor de todas foi a primeira. Foi uma leitura que até já podem ver, foi uma leitura conjunta, podem ver o vídeo no Zoom sobre a conversa que tivemos sobre esta leitura, e foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este livro é um livro do autor brasileiro e eu não me vou alongar muito porque quem quiser saber mais e saber em detalhe a minha opinião sobre este livro tem que ver mesmo o vídeo que nós fizemos sobre a conversa que fizemos sobre esta leitura. É um livro muito engraçado, é um livro de época, passado no final do século XIX, e é sobre um homem que morre e depois nos conta a sua vida. Que para ele é uma vida que não teve nada de especial, que não fez grandes feitos, mas para nós que vai revelar-se uma vida bastante preenchida, uma vida que está escrita de maneira muito divertida, mas também séria em alguns aspectos. Temos que saber ver e estar com atenção. O livro está muito bem escrito, lê-se muito bem. Gosto muito da maneira de escrever do Machado de Assis. Este já é o segundo livro que leio dele e quero ler mais, com certeza, de Machado de Assis. Mas se tiverem mais curiosidade sobre este livro, vejam o vídeo da nossa conversa. O segundo livro não tenho aqui comigo porque foi um livro da biblioteca, mas vou deixar aqui a capa. Foi o Patagonia Express, para o projeto da Ana de ler autores pan-americanos. Este Patagonia Express é uma obra do Luís Púlveda, uma obra interessante, mas que não correspondeu ao que eu estava à espera. Eu esqueci-me de dizer, às Memórias Póstumas de Brás Cubas eu dei 5 estrelas, a este Patagonia Express dou 4 estrelas, porque o que eu estava à espera era que fosse um livro sobre esta famosa linha férrea, o Expresso da Patagónia, que já não existe, mas que supostamente era bastante famosa. Mas não, o autor dá-nos um livro biográfico em que ele conta histórias sobre personagens, sobre amigos seus, sobre acontecimentos, alguns caricatos de quando ele esteve na zona da Patagónia, toda aquela zona Argentina, Peru, por ali. O livro não é mau. Não é um livro mau, porque o Luís Púlveda escreve muito bem, mas pronto, faltou aquilo. Ele fala no Expresso da Patagónia, mas fala mesmo de raspão. É só meia dúzia de páginas em que ele menciona o Patagonia Express. De resto são histórias dele, mas são histórias muito boas, e é um livro que quem gosta de livros de memórias com pequenas historiazinhas, é um livro que se lê muito bem. Por isso fiquei satisfeito com esta leitura para mais um projeto da Ana. Eu vou deixar na descrição deste vídeo os projetos em que participei. O terceiro livro que li foi talvez o que gostei menos, porque dei só 3 estrelas, mas foram 3 estrelas muito pequeninas. Foi de um autor checo e foi uma leitura conjunta, a minha leitura mensal conjunta que eu costumo fazer com a Susana e a São,
e foi Eu que Servi o Rei de Inglaterra, de Bohumil Hrabal. Um autor checo, uma escrita um bocadinho labiríntica, é um monólogo sobre alguém que um empregado de hotel, um empregado de mesa, e as suas aventuras e desventuras, a passagem por vários hotéis, as suas convicções. Isto é passado na altura da Segunda Guerra Mundial, ou apanha também um bocadinho da Segunda Guerra Mundial, e ele era pró-alemão, casa com uma alemã, mas depois passam-se várias coisas rocambolescas, muito caricatas, com um humor muito especial. Tem descrições de várias coisas fantásticas e muito absurdas, algumas até. E eu não gostei muito, sinceramente. A história não me atraiu, a personagem não houve personagens que me atraíssem, a história também não, por isso não foi uma leitura que eu ficasse encantado. Eu leio muito pouco estes autores checos, russos, e quando calha ler é sempre uma desilusão, porque a maneira como está escrito e as histórias em si nunca me atraem. Não sei o que é, mas é o que acontece. Quarto livro, também para o projeto, desta vez o projeto da Mafalda, Lê-se Te Atreves, que eram para lermos livros de horror, terror, thriller, qualquer coisa assim mais sobrenatural, e eu escolhi ler The Turn of the Screw, ou em português brasileiro, Calafrio. Eu comprei esta edição, que é uma edição que eu não sabia, mas é uma edição em português do Brasil, mas também é bilingue, também tem a versão original, por isso eu li mais pela versão original. Também foi um livro que não me disse muito. Gostei mais do que Eu que Servi o Rei de Inglaterra, mas acabei por dar só 3,5 estrelas. O que é que eu gostei deste livro e porque é que eu não gostei assim tanto? É um livro de Henry James, é um livro, é tido como um clássico do sobrenatural, e o ambiente está muito bem criado, aquele ambiente de medo gótico. Começa com várias pessoas à lareira, acho que na altura do Natal ou por aí, várias pessoas a contarem histórias, e todo aquele ambiente da noite que chama pelas histórias de meter medo, e alguém conta uma história do que aconteceu a uma professora que foi tomar conta de 2 crianças numa casa isolada, um casarão enorme, e onde começaram a aparecer 2 personagens fantasmagóricas. E é assim, eu gosto deste tipo de histórias, e a premissa estava muito boa. O que me aconteceu foi que ele não explicou a história. E eu acho que nestas histórias as coisas devem ser explicadas. Mesmo que... e nós podemos ter aqui pelo menos duas hipóteses que parece que estão em aberto para o leitor. Ou existiam mesmo aquelas personagens fantasmas, sobrenaturais, ou a professora tinha inventado ou tinha imaginado aquilo tudo. Tanto de uma ou outra, isso deveria ter sido explicado, ou deveriam ter sido dadas razões para que isso acontecesse. E não deram. As 2 personagens também, os rapazes, uma é explicado o
final dessa personagem, como termina essa personagem na história. A outra personagem nem é explicado. Eu estava disposto e a minha noção é que sim, que existiram esses fantasmas. Mas eu gostava de saber porque é que eles apareceram, o que é que aconteceu, o que é que lhes aconteceu também. Essas coisas não são explicadas. Eu aceito que fossem fantasmas. Eu já estou a ler um livro de sobrenatural, por isso eu já estou por tudo. E aceito, sim senhora, leio, e é como se existissem fantasmas. Mas eu gosto das coisas mais explicadas, e este livro deixou muitas pontas soltas. E eu não gosto num livro destes que as coisas não sejam explicadas, pois porque ficamos ali sem perceber o que é que aconteceu. Daí eu ter dado só 3 estrelas e meia, e essas 3 estrelas e meia foram mais pelo ambiente, que está muito bem criado, por todos os toques góticos que o livro tem, e pela escrita também, que é uma escrita que eu gostei. Mas fiquei com água na boca, fiquei a querer mais, a querer saber mais. As personagens estão bem criadas, mas depois não são explicadas nem os fins das personagens, nem os porquês. Principalmente os porquês deveriam ter sido explicados. É a minha opinião desta leitura. Por isso, À Volta do Parafuso, uma obra de Henry James, de 1898, foi a minha participação para o Lê Se Te Atreves. Eu não tive praticamente medo. Houve alguém que estava a ler ao mesmo tempo que eu e estava a dizer que não conseguia ler à noite porque ficava cheia de ansiedade. Eu não, por acaso não tenho problemas com estes livros, até porque não me assustou, e a história não me convenceu. Por isso ficou assim. Fiquei à espera de mais. Depois, a última leitura que fiz também foi um livro no grupo de leitura do Instagram, Livros sobre Livros, e foi o livro Monstros Fabulosos, de Alberto Manguel. Foi um livro que achei engraçado, e é um livro que fala das personagens que ocupam o imaginário do autor. O autor deve ser mais ou menos da minha geração, ou por aí, porque muitas personagens eu conhecia, algumas tinha ouvido só falar, outras eu já conhecia, e são personagens tipo o Capuchinho Vermelho, o Lobo, personagens de várias histórias que vão aparecendo, o Drácula, o Super-Homem, e ele o que é que faz? Ele desconstrói essas personagens, fala sobre o que pode estar por trás, até a nível psicológico, dessas personagens, e essa desconstrução às vezes é engraçada e revela-nos coisas e particulares e coisas interessantes sobre as personagens. Por outras vezes, acho que ele fala demais, e acho que personagens que merecem estar no nosso reino das personagens dos contos de fadas não devem ser avaliadas, por exemplo, pelo ponto de vista sexual ou pelo ponto de vista psicológico mais adulto. Acho que há personagens que se devem manter como simples personagens. Por isso não foi um livro que eu me interessasse por aí além. Houve alguns pedacinhos que gostei, algumas curiosidades que gostei de saber, mas foi também um livro de 3 estrelas, uma leitura também que não me acrescentou muito. Aquilo cada personagem tem 3, 4 páginas no máximo, e é um livro para se ir lendo
sobre as tais personagens, os monstros que o autor tem a povoar a sua imaginação. Acho que se fosse hoje, e ele próprio diz isso no livro, se fosse alguém de outra geração, haveriam outras personagens que apareceriam, de certeza. Mas não foi nada revelador, nenhuma leitura que eu gostasse por aí além. E foram estas as 5 leituras que me acompanharam em outubro. Foram leituras até interessantes, especialmente, como eu digo sempre, se as leituras não são muito interessantes, é interessante as que são leituras conjuntas, e neste caso foram 3, acho eu, as Memórias Póstumas, o que servia Rei da Inglaterra e Os Monstros Fabulosos. Foram 3 leituras conjuntas, e a discussão das leituras é sempre bastante interessante, a partilha das experiências que vamos partilhando conforme vamos lendo é sempre bastante interessante, e em livros que não são assim muito interessantes torna a coisa torna a leitura muito mais saborosa. Já sabem, como sempre, eu peço, deem a vossa opinião, digam-me se já leram alguns destes livros, se gostaram, se participaram em alguns destes projetos, e até à próxima. Boas leituras a todos.